Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, graça e paz, alegria do Senhor em podermos nos encontrar mais uma vez diante da palavra de Deus, abrindo o nosso coração para Deus falar ao nosso coração, não é mesmo? E nós estamos hoje na quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. E o Senhor tem uma mensagem especial para você e para mim nesse dia, que está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versículos de 21 a 29. Mateus 7, 21 a 29. Nós vamos acompanhando, a conclusão do discurso, do Sermão da Montanha que Jesus fez, não é? Então vamos atentamente acolher, lembrando sempre, quinta-feira é dia de adoração. Quinta-feira é o dia que nós recordamos a instituição da Sagrada Eucaristia, também a instituição do sacramento, do sacerdócio, a instituição do mandamento novo, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então vamos atentamente acolher esta palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta palavra, como eu disse, que conclui o Sermão da Montanha, o Senhor vem nos falando de uma forma bastante profunda e também dura para nós. E aqui ele chama a atenção especialmente, eu vejo que especialmente aqueles que estão seguindo ele, aqueles que estão próximos dele, aqueles que convivem com ele, que buscam estar sempre próximos, até mesmo praticando a religião, porém não vivendo na sua realidade, vivendo de forma verdadeira, vamos dizer, aquilo que o Senhor ensina. Ele começa dizendo, olha bem, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O Senhor está falando para mim, para você,
Quantas vezes, né, nós chamamos Jesus de Senhor? Quantas vezes chamamos Deus de Senhor? Mas o que significa realmente Senhor? Kyrios, Dominus. O que significa isso? Significa chamar Deus de dono da nossa vida. E o dono é aquele que tem o poder para fazer o que quiser com a sua propriedade. Não é? Então, quando nós, que somos propriedades do Senhor, pela salvação, pelo sangue do Senhor, nós descumprimos, nós não obedecemos ao Senhor, né? Nós estamos nos voltando contra o nosso dono, contra aquele que deu a vida por todos nós. E ainda que nós o chamemos de Senhor, nós não entraremos no reino dos céus se nós não estivermos fazendo conforme os seus ensinamentos. Você está entendendo, irmão? A profundidade disso tudo? E a nossa responsabilidade de querer a cada dia colocar a nossa vida assemelhada à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida, o Dominus, o Kyrios, colocar a cada dia. Esse é o nosso chamado. E Jesus diz, né, olha bem, Senhor, ele vai falar para nós, né, que terão aqueles que dirão, Senhor, mas nós pregamos em seu nome. Senhor, nós fizemos muitos milagres em seu nome. Jesus vai falar o quê? Eu não conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós fazemos aquilo que dá na telha. Aquilo que nós queremos fazer, não aquilo que o Senhor quer fazer. Fazemos aquilo que achamos interessante, aquilo que achamos bonito, mas não consultamos o nosso Senhor e o nosso Deus. Por isso que ele diz isso. No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Pensa bem, irmãos. É para nós pensarmos, refletirmos e decidirmos fazer a vontade do Senhor. Jesus diz ainda, né? Aquele que faz a minha vontade, aquele que obedece às minhas palavras, é como aquele construtor que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque a casa construída sobre a rocha não consegue ser derrubada. Pode vir as ventanias, as enchentes, mas ela continua de pé, porque está construída sobre a rocha. A nossa rocha, irmãos, é Jesus Cristo. A pedra que o pedreiro rejeitou, aquela que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a pedra fundamental desta construção da salvação. Quando nós obedecemos o Senhor, a nossa vida, ela pode até às vezes balançar, mas ela não será destruída, porque ela está construída sobre a rocha, que é o próprio Senhor. E assim, então, amados, ele coloca também aquele, porém, que constrói, aquele, porém, que não ouve, não coloca em prática as minhas palavras, os meus ensinamentos, é como aquele pedreiro, aquele construtor que construiu a sua casa na areia. Todos nós sabemos, a construção sobre areia, ela é movediça. Quando vem a enchente vai arrastando aquela areia e as colunas vão ficando em falso, vão afundando, vão tombando para um lado, para o outro. As rachaduras acontecem e logo em seguida vem, então, a queda de tudo isso. Assim é
a nossa vida quando nós não escutamos o Senhor, quando nós não obedecemos, quando nós não o seguimos. A nossa vida construída de qualquer jeito, do jeito mais fácil, ela sempre será destruída. Enquanto que quando nós construímos sobre a rocha, ela permanece mesmo diante das tribulações, diante dos acontecimentos tenebrosos, das provações, ela permanece sempre de pé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, para nós fecharmos, né? Esta reflexão, claro, você pode pegar essa palavra, você pode meditá-la novamente, rezar com ela, que ela é uma fonte de muitas reflexões para nós. A gente não tem aqui um tempo, né? Você não teria paciência para nos escutar tanto tempo, mas você pode, na sua oração, prolongá-la, né? E aprofundá-la, colocando-se sempre diante do Senhor e acolhendo sua presença e deixando Jesus ser essa rocha na sua vida, obedecendo a Ele, fazendo a sua vontade, pedindo perdão pelas vezes que não consegues acatar a vontade dEle, fazer a vontade dEle, pedindo ao Espírito Santo para te ajudar a ser fiel ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja nesta quinta-feira. Vamos receber Jesus na Eucaristia, não é? Seremos e vamos ser sempre aqueles precursores, como no dia de ontem celebrávamos São João Batista, aquele que proclamava, né, a vontade de Deus, que preparava o caminho do Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.